se você está querendo saber o que pode te tornar mais poderoso e o que pode trazer mais dinheiro, mais prosperidade, mais abundância para sua vida, esse vídeo é para você. Meu nome é Juliana, mas você pode me chamar de Ju e cola comigo que é sucesso! Este canal vai contar hoje para você o seu bate-ingrediente secreto que vai fazer com que você mude a sua vida, que você atraia mais dinheiro, que você se torne um imã de dinheiro, de pessoas, de relacionamento e o que mais é possível que você ainda não considerou, sobre criar uma realidade nova usando essas ferramentas que eu sempre falo delas por aqui, como as ferramentas do Access Consciousness. Então, galera, se você já gostou do tema, aproveita para dar esse joinha, né? Dá o seu like aí no vídeo. Aproveita e se inscreve no canal. Essa parte de jabá eu sempre me enrolo, porque eu sempre esqueço de fazer esse negócio, mas também aproveita para se inscrever nos grupos de WhatsApp e Telegram, porque todo dia a professora aqui dá aula e não tem nenhum facilitador de barras de Access que te dá aulas gratuitas diárias no seu ouvidinho, coladinho com você. E o que mais é possível, né? Gente, e como pode melhorar também, né? Gente, então, primeira coisa que eu queria falar com você. Existe uma coisa dentro de você muito interessante que você pode explorar muito, só que normalmente o que acontece? Você rejeita. E essa coisa é a sua sombra. O que é uma sombra? Gente, sombra não é o seu, sabe, quando a gente vê aqueles desenhos animados, né? Tem né, que a pessoa fica na dúvida de alguma coisa, tipo assim, né? Pica-pau, né, por exemplo, aparece, né, o diabinho bonzinho e o diabinho ruim, né, e o anjinho, né, o anjinho falando, não faça isso, e o diabinho falando, não, vai fundo, meu filho, se faz isso mesmo, não liga pra ninguém, não. Isso não é a sombra, né, esse diabinho, né, ele não é a sua sombra. Na verdade, o que Jung falava que é a nossa sombra é tudo que a gente joga para o nosso inconsciente. Então, o que a gente joga para o inconsciente pode ser inclusive uma coisa dita, né, pela sociedade boa, né? Por isso que no Access a gente fala sempre que a gente tem que sair do certo e errado, né? Sair dessa dualidade, dessa polaridade. Existe uma diferença aí entre as duas, mas isso fica para outro vídeo. Mas assim, a grande questão é o seguinte, existe uma ferramenta muito poderosa que eu vou passar no final aqui desse vídeo, então você aguarda até o final, tá? Porque essa ferramenta, ela faz com que você perceba isso que você está escondendo dentro de vocês. Então eu vou contar um pouquinho, assim, no caso da minha história, mas não é jabá quântico, tá, gente? Isso daqui é só pra você ver como que a sombra é uma coisa boa também. Durante um bom tempo da minha vida, teoricamente, eu era uma pessoa tímida. Porque, assim, eu não era muito comunicativa, né? Eu tinha uma dificuldade, assim, de me relacionar com as outras pessoas, assim. Chegava em festa, eu sempre ficava mais quietinha e tal. Porque eu tinha essa timidez mesmo, sabe? Não era, assim, falsa. Mas por quê? Sempre eu fui educada, né, pra gente, não, você tem que se controlar, você não pode falar isso, não pode falar aquilo, tem que se controlar, blá, 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 blá. Isso é o quê, né? Enfiar a pessoa, né, inteira dentro de uma caixa, lacrar e esperar o que vai sair de dentro dela, né? Bem, eis que depois que eu iniciei todo esse meu processo de autoconhecimento, eu fui aos poucos, tá, gente? A gente não sai assim, tipo aqueles bolos americanos que sai a mulher de dentro do bolo. Não é assim que a gente sai da caixa. A gente vai descobrindo as coisas aos poucos, é um processo, sabe? E cada vez que a gente descobre alguma coisa, pode ser uma coisa até boa para a sociedade, mas também pode ser uma coisa que socialmente não é aceita, né? Mas, bem, isso é outro caso. Mas aí falando da sombra, o que era essa timidez? Era uma sombra minha, porque na verdade eu era muito comunicativa quando eu era criancinha, mas de tanto, né, eu receber essas podas, digamos assim, né, essas tesouradas da vida, eu deixei de ser uma pessoa comunicativa, fiquei com muito medo de errar, de me expressar mal, de falar coisas que eu não poderia falar.
E aí virei uma pessoa tímida, porque é sempre assim, é de um extremo para o outro. Então, o que eu te digo é o seguinte, se você é uma pessoa tímida, com certeza, do outro lado dessa cordinha, tem uma pessoa extremamente comunicativa, extremamente extrovertida, porque era o que eu era, eu só não reconhecia. Então, isso era uma sombra que eu tinha. Então, como que você descobre isso? Existe, primeiro, uma ferramenta do Access, né, que eu acho muito legal, que é você perguntar todo dia de manhã, quem sou eu hoje? E que grandiosas e gloriosas aventuras terei, né? Eu brinco assim, que eu falo assim, nossa, quando eu pergunto isso, sempre acontece uma coisa super diferente no meu dia, né? Mas quando a gente pergunta, gente, quando a gente fala de ferramentas do Access e perguntas, a gente não precisa ficar esperando uma resposta, né? Você pergunta assim, quem sou eu hoje? Que grandiosas e gloriosas aventuras terei? Fica assim, universo, aqui ó, tá atrasado sua resposta, universo. Não chegou ainda não. Nossa, tá atrasado, universo. Que horas que vai chegar a sua resposta? Não é assim que funciona. As perguntas, elas são feitas, elas são desenhadas para trazer mais consciência para você. Elas não são desenhadas para trazer mais espaço para você, resposta para você. A resposta até vem, a resposta sempre vem de um jeitinho do outro. Mas aí eu te pergunto, será que você está aberto ou aberta para receber essas respostas, né? Então, assim, você pode perguntar, o que seria divertido para eu fazer hoje, né? Que é uma outra coisa que te leva a essa conexão com você, né? Porque o que é a sombra? A sombra é quando a gente se desconecta da nossa essência, né? Quando a gente tenta se moldar na sociedade e joga para debaixo do tapete coisas que eram boas ou ruins também, tá tudo certo, quer dizer, ruins, né? Entre aspas, tá? Mas então, quando a gente pergunta assim, como eu posso me divertir hoje? O que eu posso fazer? Qual trabalho para mim seria divertido, né? A gente também se conecta com a nossa essência. E aí eu volto na história da Juliana pequenininha. Juliana pequenininha gostava de imitar a Xuxa. Xuxa, olha eu. Mas enfim, eu gostava de imitar a Xuxa, de imitar essas apresentadoras infantis. E gostava de cantar, né? Continuo gostando de cantar, qualquer dia eu dou uma palhinha aqui. Mas enfim. Eu gostava de tudo isso, de apresentar, de me comunicar, fingir, né, que eu tinha um programa. Eu brinco que hoje eu realizei meu sonho, já que eu tenho um canal no YouTube, olha que alegria, né? Mas é isso, gente, essa conexão com a nossa sombra, né, essa conexão com o nosso eu verdadeiro, traz à tona tudo que estava escondido, que era uma qualidade. Então, por exemplo, isso que eu fazia e que tantas pessoas falavam para eu fazer, não brinca disso, não brinca daquilo, por aí vai, e falam com você também, e é super natural, não é para culpar ninguém, é apenas para perceber o que isso traz. E aí você traz isso à tona, e aí, ótimo, você ganha dinheiro com isso. No Access, né, tem um livro do Dan, que é um dos fundadores do Access, que fala sobre isso, né, de você trazer à tona o seu poder pessoal, né, e sendo você mudando o mundo. É isso que o livro fala, porque toda vez que nós somos nós mesmos, nós abrimos espaço para que as outras pessoas sejam elas mesmas. E é muito interessante isso, porque depois que eu comecei a fazer no início, assim, né, que eu colocava as coisas no Instagram, que eu criei o canal, todo mundo achava bonitinho, né, todo mundo achava que a Juliana tava de brincadeira, mas Taurino, que é Taurino, não está de brincadeira, Taurino leva muito a sério as coisas. E aí as pessoas achavam bonitinho, mas daí depois eu comecei a perceber que os meus amigos começaram a se soltar também, esse lado comunicativo que eles tinham, né? Então, de repente, um começou a criar poesia, a outra começou a dar aula online, por aí vai, sabe? Então, é muito importante quando a gente muda nesse sentido, a gente abre espaço para as outras pessoas. E é por isso que a gente tem que olhar com muito carinho para a nossa sombra, né? Para essas coisas que foram guardadas no nosso inconsciente. Porque quando a gente olha para isso com carinho, é como se a gente tivesse uma caixinha com várias joias dentro dela. E aí a gente pode escolher quais joias a gente vai usar para poder fazer o que está no nosso propósito de vida, o que é divertido pra gente. E no Access, a gente sempre fala assim que se o propósito da vida fosse se divertir,
né? Porque muitas vezes a gente fica nessa busca incessante pelo propósito. E aí a gente se perde nessa própria busca, né? De tanto buscar o propósito, você começa a fazer muito curso, se perde nos cursos e para de olhar para dentro, né? E esse olhar interior é muito importante para você começar a mudar a sua vida. E aí você pode... E a outra pergunta que eu acho que no caso é a mais importante dessa micro aula de hoje, desse micro videozinho, é o seguinte: o que eu estou rejeitando que se eu não rejeitasse, mudaria a minha realidade? Porque durante muito tempo na minha vida eu rejeitei esse meu lado de ser extrovertida, de ser comunicativa. Eu transformei isso no oposto completo, né? Que é a timidez. Então, o que será na sua vida que você anda rejeitando que se você acolhesse, se você percebesse, mudaria a sua realidade, né? Eu tenho certeza que dentro de você existe um potencial infinito e inesgotável para você mudar não só a sua realidade financeira, mas também a realidade de várias outras pessoas. E quando a gente fala assim, eu vou ajudar os outros, isso não significa que todo mundo tem que ir para a África e começar a ajudar todo mundo lá. Não, basta, a partir do momento que você olha com carinho para essa sua sombra e passa a perceber o que essa sombra pode trazer de bom, né? Qual que é a contribuição? Eu sempre falo isso, né? Pergunta qual que é a contribuição. Quando a gente começa a perceber isso, a gente passa a mudar a nossa realidade, a mudar a nossa vida também e mudar a realidade das outras pessoas, como eu, que estou aqui vos falando e tentando mudar, trazer um pouco mais de leveza e alegria e autoconhecimento para você que está aqui usando algumas ferramentas energéticas. E aí eu aproveito para você repetir aquele convite inicial, para dar aquele joinha no vídeo, se inscrever, deixar um comentário aqui. Como seria, nossa, eu fico tão feliz quando eu vejo a participação de todo mundo aqui nesse canal. Então como seria você deixar a sua contribuição aqui, sugerir um vídeo que você queira, alguma dificuldade que você tenha, que eu de repente, quem sabe eu posso te ajudar, né? E também me seguir, né, lá no Instagram, seguir nos grupos, né, de WhatsApp e Telegram, pra gente criar juntos uma realidade muito mais feliz, consciente, uma nova realidade, como seria se você viesse comigo. O que eu garanto diversão, eu garanto a diversão pra você, e eu garanto muita leveza e muito carinho nessa jornada de autoconhecimento, tá bom? Então, um beijo pra você e até o próximo vídeo. O que mais é possível que você ainda não considerou sobre ser você?